Lemos ficou mudo por um momento e depois disse: "Sinto muito, chefe. Logo estaremos aí." Lemos se largou em uma cadeira e pôs a mão na cabeça, transtornado. Vendo-o daquele jeito, o comissário de polícia foi até ele e perguntou: "O que houve, detetive Lemos? Que cara é essa?" "O psicopata, senhor. Matou a avó do delegado Galeno." "Minha nossa, quando foi isso?" "Agora há pouco, senhor." O comissário se sentou, passando a mão pelo cabelo, e disse: "Isso está ficando fora de controle. Detetive Magal, o caso do psicopata canibal é seu agora. Estou tirando o delegado Galeno do caso." Lemos protestou: "Não pode fazer isso, senhor. O Alessandro está dando sangue nesse caso." "Eu estou afastando o Alessandro do caso. Isso já se tornou pessoal. E a prova é que um membro da família dele acaba de ser assassinado. Você vai auxiliar a detetive Magal em tudo que ela precisar. E, Lemos, colabore, por favor." Lemos suspirou e balançou a cabeça, confirmando. A detetive Magal era uma mulher de estatura mediana, pele branca e cabelos longos, lisos e pretos. Ela tinha atrativos femininos que deixaria qualquer homem feliz em trabalhar com ela. E Lemos se sentia um traidor por se sentir assim. Afinal, ele sempre foi o braço direito de Alessandro. E sabia que ele ficaria muito furioso em saber que foi afastado do caso e que ele estaria auxiliando a detetive responsável pelo caso agora. Mas ordens são ordens, e a ordem veio do comissário. O comissário foi pessoalmente até a residência de Alessandro. Queria dar seu apoio e ajudar no que a família precisasse. E também daria a notícia pessoalmente a Alessandro sobre ele ter sido afastado do caso. Ele sabia do temperamento de Alessandro e sabia que ele iria implicar com a detetive Magal. A perícia ainda não havia chegado à casa de Alessandro e ele pediu a Thales que desse uma olhada. E o que ele percebesse só contasse para ele e para mais ninguém. "O senhor está desconfiado de alguém, delegado?" "Não é isso, mas com certeza seria afastado do caso, por ter um familiar como vítima. É o procedimento comum. Mas isso não quer dizer que vou me afastar do caso. Farei minha própria investigação e você vai me ajudar." Thales fez o que ele pediu. Observou a cena do crime. Ele não tocou em nada, nem pisou em nada que o comprometesse. Fez suas anotações no celular e só saiu do quarto quando ouviu uma voz estranha falando com o delegado Galeno. E este, como para avisar a Thales, falou em voz alta com o comissário. "Detetive Galeno, eu sinto muito pela sua perda. Sei o quanto sua avó era importante para você e seu irmão. Saiba que não pouparemos esforços para pegar esse assassino." "Eu agradeço por isso, senhor. Sei que vai me tirar do caso, é o procedimento. Eu não me oponho. Fique à vontade. Tudo o que consegui está na minha sala, sobre a minha mesa na delegacia. Vou precisar de uma dispensa, meu irmão precisa de mim. E preciso enterrar minha avó. Além de que, não tenho condições de trabalhar." "Eu entendo, Galeno. Fique o tempo que precisar. Como tem férias vencidas, eu aconselho você a tirá-las. Precisa descansar e pôr as ideias no lugar." "Farei isso, senhor, e obrigado." Nesse momento, Lemos se aproximou com a nova encarregada do caso e o comissário apresentou ela para Alessandro. "Galeno, essa é a detetive Marina Magal. Ela ficará responsável pelo caso desse psicopata." Alessandro olhou para a detetive e a cumprimentou com um aceno de cabeça e depois disse: "Boa sorte. O que precisa está na minha mesa, fique à vontade. Imagino que o Lemos irá lhe auxiliar. Ele pode lhe inteirar dos detalhes. Sinto não poder lhe dar atenção, mas preciso ver como meu irmão está." Alessandro saiu, deixando Lemos e o comissário perplexos em como ele levou em uma boa aquilo tudo. Ele sempre levou seus casos a sério e sempre ficava irritado e criava caso quando, por algum motivo, o comissário o afastava.
A detetive Magal, observando a atitude do delegado Galeno, falou: "Eu acho que ele não foi com a minha cara. Está tentando ser compreensivo, mas deve estar querendo minha cabeça numa bandeja." O comissário ponderou nas palavras dela e respondeu: "Eu acredito que não seja bem assim. Ele pode estar chateado por perder o caso. No entanto, ele nunca sofreu um ataque como esse em um caso. Ele ainda deve estar em choque." O comissário se despediu de Lemos e Magal e foi embora, deixando todos trabalharem. Alessandro deu acesso livre à perícia e aos detetives, e ficou com seu irmão e Thales observando o vai e vem da polícia e peritos. Percebeu que apenas Lemos entrava na casa. A nova encarregada do caso fazia anotações e conversava com os peritos do lado de fora. Achou estranho, mas cada um tinha o seu jeito de trabalhar. Ele se manteve firme até ver o corpo de sua avó sair num saco preto. Nesse momento, o chão sumiu de seus pés e o homem forte e durão desabou como uma criança. Pedro abraçou o irmão, compreendendo a dor dele, e Thales, que fora até ali apenas colher depoimentos de uma lenda para escrever seu livro e enriquecer seu blog, não conseguiu não se emocionar com a dor dos irmãos e com a perda de Dona Melinda, uma senhora de temperamento forte que conquistou seu coração. No final da tarde, a casa dos Galenos foi liberada e a detetive Magal se aproximou de Alessandro e falou: "Bem, detetive, terminamos por aqui. Manteríamos o senhor informado do andamento das investigações." Alessandro olhou para ela e passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas, e falou: "Sabe que não pode fazer isso. Como eu estou afastado do caso, não posso ter acesso às informações sobre o mesmo. Seria quebra de protocolo, e você acabaria sendo afastada também." Magal o encarou como se ele a tivesse ofendido e perguntou: "Pensei que quisesse ficar informado, afinal foi um familiar seu. Sei que quer vingança e imaginei que iria querer estar presente quando o pegássemos." "Agradeço sua preocupação, detetive, mas já sei tudo o que preciso saber sobre esse caso. Sei muito bem onde vai dar e, como disse antes, boa sorte." Magal encarou Alessandro, que percebeu que ela ficou irritada com a atitude dele, mas não se importou. Ele realmente estava abrindo mão daquele caso. Iria começar sua caçada ao real responsável por aqueles crimes, e este não era um humano. Magal se retirou dali e Lemos se despediu de Alessandro a seguindo. Alguns vizinhos solidários limparam a casa antes dos irmãos entrarem para que eles não tivessem que enfrentar o quarto de sua avó. Mesmo assim, foi uma noite triste para os três. Eles beberam e quase secaram a garrafa de uísque. Alessandro então disse: "Estou me preparando para caçar essa criatura e quero saber se vocês dois estão comigo." Pava, Filipinas, 23 horas. Pedro foi até a cozinha e fez um café bem forte. Levou para a mesa de jantar com 3 canecas. Alessandro e Thales já estavam com seus notebooks pesquisando sobre a criatura. Ele preferia fazer suas pesquisas à moda antiga. Pegou os livros de sua avó. Ao longo dos anos, Dona Melinda havia juntado uma coleção de livros falando sobre a Manananggal e outras criaturas da crendice local. Cada um desses livros tinha um capítulo inteiro dedicado a essa lenda, que ocupava e aterrorizava a mente humana. E ao final de cada capítulo havia uma folha de caderno grampeada, à página, com as considerações de Dona Melinda. Havia também uma caderneta contendo um resumo de tudo que ela leu em todos aqueles livros. Ele estava fascinado com todas as informações que sua avó havia juntado ao longo dos anos. Ele se serviu de uma xícara de café e deu início à sua leitura. Alessandro, depois de rever seus arquivos, pois ele mantinha uma cópia de tudo em seu computador pessoal, disse a Thales: "Walter, me fale da cena do quarto da minha avó. Mas fale esquecendo do psicopata. Sabemos que não é o caso.
Descreva a cena colocando o real responsável nela. Thales pegou seu celular e abriu o aplicativo de anotações e começou a ler. E disse: Bem, eu realmente fiz minhas anotações colocando a Mananagal na cena, não o psicopata canibal. Vamos lá. A criatura veio pelo lado leste do telhado. Suas asas rasparam nas folhas da árvore que fica próxima à janela do quarto da vítima. Há folhas recém-arrancadas espalhadas pelo telhado. Pedro parou de ler e começou a ouvir o que Thales dizia, porque parecia com que ele lia e eram as considerações de sua avó, e com certeza Thales não tinha lido. Ela se arrastou, há marcas de secreção esverdeada pelo telhado, e pela direção que segue, ela se arrastou até a janela. Usou as garras para se pendurar no telhado. Como seu telhado é de madeira, delegado, há perfurações na madeira, próxima à janela do quarto de sua avó. A tranca da janela foi cortada ao meio, e foi por onde ela entrou. Pedro, fascinado com aquela descrição, interrompeu o rapaz e perguntou: Você subiu no telhado? Sim, Pedro. Eu percebi a tranca do quarto cortada e pela forma do corte foi por fora. Então dei a volta na casa e vi mais daquela gosma verde na beirada do telhado. Então subi na árvore e dei uma olhada e percebi tudo isso. Deixa ele terminar, Pedro. Você ainda não viu nada. Seu amigo é brilhante, melhor até que os peritos do departamento. O que você esperava, Alessandro? Ele é um escritor. Essa espécie são detalhistas. Thales coçou a cabeça sem jeito e disse, continuando: Ela entrou pela janela e creiam, rapazes, ela caminhou pela parede e teto até ficar sob sua avó. Thales olhou para os dois e Alessandro, percebendo que ele receava contar os fatos, disse: Continue, Walter. Se ficar demais, eu aviso. Thales então continuou: Como com as outras vítimas, o ataque foi através da boca. A secreção que escorria da boca indica que algo entrou por ali. Foi mais violento que das outras vítimas. Todos os ossos do tórax foram quebrados e voltados para cima. Tinha uma elevação no tórax que seguia até o ponto de saída. A criatura rasgou o corpo do ponto de saída até a virilha. Ela não comeu nenhum dos órgãos que normalmente são devorados, mas foram esmagados e o intestino dilacerado, foram arrancados e parcialmente comidos. Só o coração é que não foi encontrado, mas o fígado e o intestino foram comidos pela metade e jogados pelo quarto. A criatura saiu pela janela e provavelmente voou de lá mesmo, pois as únicas marcas são as garras ensanguentadas na janela. Eu me atrevo a dizer que a criatura queria atingir você com esse ataque tão brutal. Alessandro suspirou fundo. Que loucura era aquela? Como uma coisa assim poderia existir? Pedro se levantou e caminhou pela sala controlando a emoção. Thales se sentia estranho por contar tudo aquilo em detalhes. Era difícil para ele. Para os irmãos deveria ser muito pior. Ele então disse: Você pode consultar o legista e seu amigo. Você pode consultar o legista, o seu amigo, e ele pode confirmar tudo o que eu disse sobre o corpo. Não, Walter, esqueça qualquer possível colaborador do departamento. Aquela detetive vai manter tudo em sigilo, ou me dá informações falsas. Thales sorriu e perguntou: Você também percebeu a coincidência no nome dela? Pois é, Walter. Toda aquela prestatividade só me levou a pensar uma coisa. Se é ela que está te mandando as informações, tem lógica em ela saber tudo, até os locais dos crimes. Porém, ela também tinha acesso a minhas informações e os meus passos. Então ela podia lhe manipular e com certeza acessar minhas informações. Agora ela só tem o que está lá. Não vai passar nada para mim e nem vai saber de nada que descobrirmos. Se eu for até o legista, ela vai saber que estou investigando. Então,
Estamos por nossa conta. E não se preocupe, eu confio plenamente em você. Pedro, que ouvia tudo, perguntou: Vocês acham que a detetive Magal é a tal que andou ameaçando Walter? Ah, como é mesmo o nome dela? Isso mesmo, irmão. É muita coincidência ela se chamar Magal e a seguidora de Walter se chamar @Magal25. E se ela for a Manana Gal, Lessan? Ela é bonita, inteligente, está inteirada do caso e, pelo que notei, o comissário e seu parceiro estão deslumbrados por ela. Mas o alvo dela era o delegado. Ela se mostrou bem prestativa com ele. Thales observou e Alessandro completou: E o final do nome desse demônio é igual ao dela, Magal. Eu acho que ela veio até aqui apenas para se deliciar com o seu sofrimento, delegado. E agora que Pedro levantou essa hipótese dela ser a Manana Gal, eu percebi que ela não entrou em sua casa. Eu também percebi, Walter. E revendo a situação, à luz dessa suspeita, deve ser por causa do prato de arroz que coloquei ontem à noite ao lado de fora. Thales pensou um pouco e disse: Por isso os órgãos de sua avó foram parcialmente comidos. Ela saiu antes que ficasse presa ou que o arroz fizesse algo com ela. Pedro pegou um lápis e um papel e perguntou para Alessandro: Qual o nome completo dela, Alessandro? Marina Magal. Depois de um momento, Pedro disse: Veja, Alessandro, se tirarmos 2 letras do nome dela e trocarmos o M pelo N e acrescentarmos mais um N, temos o nome da criatura. A vadia da detetive é a Manana Gal. Thales debruçou sobre a mesa observando a descoberta de Pedro e disse: Ele tem razão, delegado. Alessandro puxou a folha de caderno para si e observou: Realmente seu irmão tinha razão. Aquela detetive deveria achar ele muito burro por não perceber aquilo. Ele olhou para seu irmão e para Thales e disse: Acho que vamos fazer da vida dela um inferno até acharmos provas que indiquem que ela é ou não a Manana Gal. Vamos mudar o foco de nossas investigações. Nosso objetivo será a detetive Magal. Vamos vasculhar a vida dela, onde mora, o que come, sua rotina, suas esquisitices e o que faz à noite quando volta do trabalho para casa. E, Walter, pare de me chamar de delegado. Você agora é como da família, pode me chamar de Lessan, como Pedro ou Alessandro, como preferir, menos de delegado. Tudo bem, Alessandro. E pode continuar me chamando de Walter, não gosto muito do meu primeiro nome. Foi meu pai quem escolheu, e meus pais adotivos não mudaram, mas me deram o sobrenome deles e eu gosto muito. Alessandro ficou surpreso com a revelação de Thales e falou: Você é adotado, Walter? Do jeito que falava de seu pai, achei que era pai de verdade. Mas para mim é. Meu pai de verdade eu nunca conheci. Sei que era médico que escolheu meu nome. Minha mãe me contou antes de desaparecer e me deixar sozinho em casa. Eu tinha 5 anos na época. E como não encontraram ela, fui levado para um orfanato. 1 ano depois, o perito Tiago Walter me adotou. Parece que o fato de termos os nomes parecidos encantou ele. Mas o fato é que eu nem sempre fui um Walter. Mas também não lembro do meu sobrenome e meu pai de verdade eu nunca conheci. Alessandro bateu de leve no ombro dele e disse: Como quiser, Walter. De agora em diante, esse será seu nome. Depois de organizar a lista de trabalho e como conduziriam as investigações, os 3 foram dormir. Mas antes de dormir, Alessandro foi para o lado de fora e reforçou a proteção. Não queria outra visita daquela coisa em sua casa. Então espalhou cinzas em volta da casa e colocou mais um prato de arroz na porta dos fundos. Da escuridão, um par de olhos vermelhos e selvagens observava ele e apertou os dentes rosnando, furiosa por não poder se aproximar da casa.